Nós, o júri, finalmente condenamos Carly Madison Gregg como culpada de tentativa de homicídio na acusação. Tudo começou com uma mensagem. Um simples texto enviado logo depois de um ato irreversível e chocante. Carly Madison Gregg, 14 anos, acabara de tirar a vida da própria mãe. E em vez de fugir, decidiu chamar uma amiga. Essa não é uma história de ficção. Não é um roteiro de Hollywood. É real. Aconteceu numa casa comum, no interior do Mississippi. E a partir dali, nada mais foi normal. O que leva uma adolescente aparentemente tranquila a atravessar a linha entre o conflito e a tragédia? Seria um surto psicótico? Uma explosão de raiva? Ou haveria algo mais profundo e mais sombrio, por trás daquele olhar calmo? Naquela tarde, Carly estava em casa com a mãe, Ashley Smiley, uma professora respeitada, querida na comunidade, e o padrasto, Heath. O que aconteceu entre aquelas paredes ainda intriga até os investigadores mais experientes. Segundo os registros, a discussão começou por causa de um possível uso de substâncias. Mas o que deveria ser apenas mais um desentendimento familiar, virou um ponto sem volta. Carly pegou uma arma e apertou o gatilho. Mas o mais assustador foi o que veio depois. Ela não entrou em pânico, não chorou, não tentou se esconder, apenas mandou uma mensagem para uma amiga. Pode vir aqui. Quando a garota chegou, foi recebida por uma cena impossível de apagar da mente. Carly mostrou tudo com uma frieza que gelou o sangue. Em seguida mandou outro recado, desta vez para o padrasto. Quando ele chegou em casa e viu o que havia acontecido, tentou desarmá-la. Houve um confronto. Ele conseguiu conter Carly e ligar para a emergência, ainda com o pescoço ferido de raspão por um disparo. Ela tentou atirar em mim. Peguei a arma. Ela saiu correndo. Preciso de ajuda agora. Essa ligação marcou o início de um caso que rapidamente saiu do controle. A polícia chegou, Carly foi apreendida, e o que se seguiu foi um julgamento tenso, com versões opostas da mesma história. De um lado, a defesa afirmava que Carly sofria de transtornos mentais sérios, episódios de delírio, surtos emocionais, momentos de total desconexão com a realidade. Alegaram que ela não tinha plena consciência do que fazia. Do outro, a promotoria construiu uma narrativa implacável. Mostraram mensagens, depoimentos, gravações e vídeos da câmera de segurança da casa. Tudo indicava frieza, cálculo e intencionalidade. Eu coloquei 3 nela. Tenho mais 3 esperando para o meu padrasto. Essa foi uma das mensagens exibidas no tribunal. O júri ouviu tudo. As lágrimas da família, os gritos da amiga, os relatos dos socorristas. E depois de dias de julgamento chegaram a um veredito. Consideramos Carly Madison Gregg culpada de homicídio em 1º grau. Além disso, foi condenada por ocultação de provas. A sentença, prisão perpétua. E mesmo com a idade dela, o tribunal decidiu aplicar a pena máxima permitida pela lei. O caso explodiu nas redes, nos noticiários, nos grupos de debate. E o que realmente dividiu opiniões não foi só o crime, mas a idade da autora. Como lidar com jovens que cometem atos tão extremos? A justiça deve tratar um adolescente de 15 anos como um adulto quando o crime é tão brutal? Ou há um limite entre responsabilidade e imaturidade? E mais, onde estavam os sinais? Professores, psicólogos, familiares? Alguém viu algo? Ou todos estavam olhando para outra direção? O caso de Carly Gregg não é apenas um crime trágico. É um espelho, incômodo, distorcido e doloroso, da forma como tratamos a saúde mental de jovens, o acesso a armas e o papel da justiça diante de vidas que ainda estão sendo moldadas. A pergunta que não quer calar é: poderia ter sido evitado? Esse caso virou um alerta nacional. Em escolas, em reuniões de pais, nas conversas entre vizinhos, a pergunta ecoa: até que ponto conhecemos de verdade os adolescentes ao nosso redor? É possível conviver com alguém todos os dias, acreditar que está tudo bem, enquanto por dentro, algo silenciosamente se rompe? Carly Gregg está hoje em uma unidade juvenil aguardando o próximo capítulo do próprio destino. Mas a história dela ainda não terminou. E talvez o mais perturbador é que nem todas as respostas vieram à tona. Foi um grito abafado por anos de sofrimento? Ou havia algo mais obscuro se formando ali, longe dos olhos de todos? Talvez nunca saibamos com certeza, mas uma coisa é inevitável. Precisamos começar a olhar mais fundo e mais cedo, porque ignorar os sinais custa caro. E agora eu quero saber, o que você acredita que levou Carly a esse ponto? Compartilhe a sua visão aqui nos comentários. E se esse caso choca, espere até conhecer. Eric Smith.
o adolescente de aparência comum que, aos 13 anos de idade, cometeu um ato tão cruel que deixou marcas profundas em toda a sociedade americana. O cenário dessa tragédia foi a pacata cidade de Savona, localizada no estado de Nova York. Um lugar conhecido pela tranquilidade, onde vizinhos se cumprimentam na rua e crimes graves são raridade. Mas, em agosto de 1993, essa calma foi completamente destruída por um acontecimento brutal que ninguém jamais imaginaria, principalmente vindo de alguém tão jovem. Na manhã do dia 2 de agosto, o pequeno Derek Robbie, um menino alegre de apenas 4 anos, saiu de casa empolgado para mais um dia em seu acampamento de verão. Era uma rotina segura e comum para ele, algo que seus pais confiavam ser inofensivo. No entanto, pelo caminho, ele cruzou com Eric Smith, um garoto ruivo com óculos e aparência frágil, que muitos conheciam por sofrer bullying constante e viver de forma isolada das outras crianças. Eric ofereceu a Derek um atalho pelo meio do mato, uma sugestão que parecia inofensiva vindo de outro jovem. Mas aquela caminhada se transformou rapidamente em uma armadilha sem saída. Dentro da floresta, o que se desenrolou foi um verdadeiro horror. Eric atacou o pequeno Derek de forma violenta. Primeiro o estrangulou até que ele perdesse a consciência, e depois o agrediu brutalmente usando uma pedra pesada, causando ferimentos letais. Como se isso já não fosse suficiente, ele foi ainda mais além, despejando o conteúdo da lancheira da criança sobre os ferimentos, em um ato de crueldade extrema que deixou até os investigadores mais experientes em choque. A brutalidade da cena demonstrava não apenas raiva, mas uma perturbação psicológica profunda. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a mãe de Derek, Robin, começou a sentir que algo estava errado. O tempo passava e seu filho não chegava ao acampamento. A inquietação deu lugar ao desespero, e logo as buscas foram iniciadas. Amigos, vizinhos, policiais e voluntários se uniram em uma força-tarefa desesperada para encontrar o menino. Algumas horas depois, o corpo sem vida de Derek foi encontrado na floresta, dando início a uma onda de comoção que atingiu não só a cidade, mas todo o país. O crime era tão bárbaro que os moradores, acostumados com a paz, passaram a viver com medo até de sair de casa. No entanto, o choque maior veio poucos dias depois, quando o autor do crime revelou-se. Eric Smith, o adolescente até então considerado apenas mais um entre tantos, confessou espontaneamente ter cometido o assassinato. A notícia se espalhou rapidamente, e ninguém conseguia compreender como um menino de 13 anos seria capaz de algo tão monstruoso. Apesar de sua pouca idade, Eric foi formalmente acusado de homicídio de 2º grau e levado a julgamento como se fosse um adulto. Decisão que dividiu opiniões e acendeu discussões acaloradas sobre responsabilidade penal na juventude. Durante o processo, sua defesa alegou que Eric havia sido vítima constante de abusos verbais, rejeição social e episódios frequentes de humilhação por parte de colegas. Eles tentaram demonstrar que esse histórico de sofrimento teria alimentado uma raiva reprimida, que acabou sendo canalizada de forma explosiva contra Derek. Porém, para o júri, isso não foi suficiente para justificar a crueldade do crime. A gravidade do assassinato pesou mais do que qualquer explicação emocional. Em 1994, Eric Smith foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 9 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Mesmo sendo um dos mais jovens a receber uma sentença tão severa no estado de Nova York, a sociedade sentiu que a punição era necessária, diante da brutalidade dos atos. Ao longo de quase 30 anos, Eric permaneceu preso, tentando reconstruir sua imagem. Participou de programas de reabilitação, buscou demonstrar arrependimento em audiências e solicitou diversas vezes o direito de retornar à sociedade. Mesmo assim, todas as suas tentativas de liberdade foram negadas. Até que, em 2021, após uma série de análises e avaliações psiquiátricas, o sistema concedeu a ele a liberdade condicional. A decisão dividiu novamente a opinião pública. De um lado, os que acreditam na capacidade humana de mudança, do outro, os que consideram inadmissível perdoar alguém capaz de tirar a vida de uma criança de forma tão cruel. Outro caso que abalou profundamente uma comunidade inteira e deixou cicatrizes que perduram até hoje foi o de Joshua Phillips, um adolescente comum, de rosto inocente, que guardava um segredo tão sombrio que até os policiais mais experientes ficaram sem palavras. O que parecia ser apenas mais um desaparecimento trágico se transformaria em um dos crimes mais chocantes da história de Jacksonville, na Flórida. Era o dia 3 de novembro de 1998. Maddie Clifton,
uma menina de apenas 8 anos, brincava alegremente perto de sua casa, como fazia em tantas outras tardes. O sol ainda estava alto quando sua mãe, ao notar que a filha não havia voltado, começou a procurá-la. O relógio avançava, e a ausência de qualquer sinal da criança rapidamente gerou pânico. A cidade se mobilizou. Equipes de busca formadas por vizinhos, voluntários e até adolescentes da região começaram a vasculhar cada canto do bairro. Entre os que se mostravam preocupados estava Joshua Phillips, de 14 anos. Um jovem que por fora parecia empenhado em encontrar Maddie, mas por dentro escondia algo terrível. Durante 7 dias inteiros, o paradeiro da menina continuou sendo um mistério. Até que, em 10 de novembro, algo extremamente perturbador foi descoberto dentro da própria casa de Joshua. Sua mãe, incomodada por uma mancha úmida e persistente no carpete do quarto do filho, resolveu investigar. Ao mover a cama dele, encontrou algo que ninguém jamais esperaria: o corpo sem vida de Maddie Clifton. Ela havia estado ali o tempo todo, no mesmo quarto onde Joshua dormiu tranquilamente noite após noite. Imediatamente a polícia foi acionada e Joshua foi detido. Diante dos investigadores, ele revelou o que havia acontecido. Segundo seu relato, tudo começou com o que ele chamou de um acidente. Ele e Maddie estavam brincando quando, durante uma partida de beisebol improvisada, a bola acertou o olho dela. Assustada e chorando, Maddie ameaçava contar ao pai de Joshua. Com medo de uma punição severa, já que o pai era conhecido por ser extremamente rígido, o garoto entrou em pânico. No impulso desesperado, usou o próprio bastão para tentar calar a menina. Mas quando percebeu que ela ainda estava viva, partiu para uma ação ainda mais cruel. Pegou uma faca e a esfaqueou repetidamente, na tentativa de encobrir de vez seu erro. Não satisfeito em cometer o crime, Joshua escondeu o corpo debaixo da cama e passou os dias seguintes agindo normalmente. Para mascarar o odor crescente da decomposição, chegou a usar purificadores de ar. Ele jantava com a família, ria com amigos e até participava das buscas. Ninguém desconfiava de que o monstro estava tão próximo e dormindo ao lado da própria vítima. Apesar da idade, o crime cometido por Joshua foi considerado tão brutal que ele foi julgado como adulto. O tribunal não aceitou nenhuma justificativa baseada em medo ou imaturidade emocional. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. Com apenas 15 anos, se tornou um dos mais jovens detentos da Flórida a receber esse tipo de pena. Hoje, aos 40 anos, Joshua ainda cumpre sua pena na penitenciária de Cross City. Seu caso se transformou em símbolo de como o desespero, quando aliado à falta de controle emocional e ao medo doméstico, pode resultar em atos irreversíveis. O que era para ser apenas uma tarde comum, virou uma história trágica que jamais será esquecida. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque outro caso aterrorizante foi Irmãos Beaver, 2 jovens que transformaram a própria casa em um verdadeiro campo de extermínio. O que aconteceu naquela noite em Broken Arrow, Oklahoma, é tão brutal que muitos preferem nem comentar. Mas a verdade precisa ser dita. Em 22 de julho de 2015, Robert Beaver, de 18 anos, e seu irmão mais novo, Michael, de 16, colocaram em prática um plano que vinham preparando há meses. Obcecados por fama e desejando entrar para a história como assassinos em massa, os 2 planejaram cada detalhe com frieza. Eles não queriam apenas matar. Eles queriam ser lembrados, virar verbete na Wikipédia, figurar ao lado de nomes como Charles Manson e outros criminosos infames. Durante semanas, os irmãos reuniram facas, desenvolveram estratégias e montaram um verdadeiro arsenal. O plano original era matar pelo menos 50 pessoas, mas antes de sair de casa para espalhar o terror, decidiram começar pela própria família. A violência começou de forma covarde. Michael chamou uma de suas irmãs com a desculpa de mostrar algo na internet. Quando ela entrou na sala, foi surpreendida por Robert, que a atacou brutalmente pelas costas. Ele cortou sua garganta e a esfaqueou diversas vezes. Milagrosamente ela sobreviveu, mas o horror estava apenas começando. A próxima vítima foi a mãe, April, que recebeu 48 facadas até ter sua vida ceifada. O pai, David, tentou reagir, lutou com todas as forças, mas acabou sendo golpeado com um objeto pesado e esfaqueado 28 vezes. Christopher, o irmãozinho de apenas 7 anos, foi morto com 6 facadas. Já Victoria, a irmã de 18 anos, foi esfaqueada 18 vezes enquanto tentava desesperadamente fugir.
O massacre foi tão rápido e cruel que os vizinhos mal tiveram tempo de perceber o que estava acontecendo. Em meio àquela cena de horror, um único momento de esperança surgiu. Daniel, de apenas 12 anos, conseguiu se trancar em um dos quartos e, com sangue frio, ligou para o número de emergência. Enquanto a polícia rastreava a chamada, Michael tentou enganar o irmão fingindo ser uma das vítimas, pedindo que ele abrisse a porta. Quando Daniel abriu, foi esfaqueado 9 vezes. Mas mesmo gravemente ferido, sua ligação permitiu que a polícia chegasse a tempo. Os irmãos fugiram para uma floresta próxima, mas foram capturados poucas horas depois com a ajuda de cães farejadores e equipes táticas. Ao serem interrogados, ficou claro que aquilo não havia sido um surto, muito menos um ataque de raiva. Era um massacre calculado, alimentado por vaidade e desejo de reconhecimento. Robert foi condenado à prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Já Michael, por ser menor de idade, recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de revisão, mas as chances de que um dia ele volte à sociedade são mínimas. Este caso deixou não apenas uma cidade em estado de choque, mas também serviu como um alerta sombrio sobre até onde pode chegar a mente de jovens influenciados por ideias distorcidas de fama. E se está gostando do vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Heavenly Arroyo, um nome quase angelical, mas que acabou marcado por um dos crimes mais brutais e frios que a cidade de Fall River, em Massachusetts, já presenciou. O mais perturbador não foi só o assassinato em si, mas a total ausência de remorso. Tudo aconteceu em 6 de outubro de 2019. Heavenly, com apenas 15 anos, morava com o bisavô e a companheira dele, Ceana Vasquez Rodrigues, de 68 anos. A relação entre elas era instável, com constantes atritos dentro de casa. Mas naquele dia, um detalhe desencadeou algo terrível. O bisavô de Heavenly havia viajado para Nova York e, por conta de problemas mecânicos, não conseguiu retornar. Isso parece ter sido a gota d'água. Sozinha com Ceana e alimentando uma raiva crescente, Heavenly decidiu agir, e de forma impiedosa. Durante a madrugada, enquanto Ceana dormia, a adolescente pegou uma faca e a atacou com selvageria. Foram 70 facadas, um número que por si só revela o ódio e a intensidade da violência. O mais assustador? No quarto ao lado, o neto de Ceana jogava videogame, completamente alheio ao massacre que acontecia a poucos metros de distância. Após o crime, ao invés de pânico ou culpa, Heavenly agiu com frieza absoluta. Tomou banho tranquilamente, trocou de roupa e tentou eliminar qualquer vestígio. Jogou as roupas ensanguentadas no lixo e, quando confrontada, inventou uma história inacreditável. Alegou que um homem de terno havia invadido a casa e matado Ceana. Mas as câmeras de segurança da Fall River Housing Authority não deixaram dúvidas. Elas registraram Arroyo descartando os próprios pertences e desmontaram toda sua farsa. A frieza continuou no tribunal. Quando apareceu diante do juiz, não havia lágrimas, não havia angústia. Apenas olhares vazios, um sorrisinho debochado e gestos despreocupados. Ela passou a mão pelos cabelos, encarou os presentes com indiferença e agiu como se tudo aquilo fosse apenas um detalhe da vida. O impacto foi imediato. O juiz, os advogados e principalmente os familiares da vítima ficaram horrorizados com sua completa falta de empatia. Em 2023, já com 18 anos, Arroyo se declarou culpada de homicídio de 2º grau. Mesmo com a gravidade do crime, recebeu a possibilidade de liberdade condicional. A juíza Renée Dupuy a condenou à prisão perpétua, mas com a chance de revisão após 19 anos. Sim, existe uma possibilidade, por mais remota que seja, de que Heavenly volte um dia à sociedade. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão. Obrigado por assistir, fique com Deus e nos vemos em breve.